Radicada na Inglaterra, a escritora Nara Vidal acaba de lançar Puro. O romance é ambientado num pequeno vilarejo de Minas Gerais na década de 1930 e conecta o movimento eugenista do período a questões que atravessam a sociedade brasileira. Nara, o seu novo romance, intitulado Puro, trata de problemas crônicos do Brasil, como a exclusão socioeconômica, que atinge, sobretudo, pessoas negras, enfim, subalternas economicamente, deficientes. Mas você contextualizou no Brasil dos anos 30, tendo como pano de fundo as teorias eugenistas, ou seja, de purificação racial, digamos assim. Por que essa opção narrativa? Na verdade, o Puro, ele começa com um filme que eu assisti, do Belisário Franca. Eu não sei se você conhece, Menino 23, que se chama. Ele acompanha um pesquisador, um historiador, chamado Sidney Aguilar, que vai para uma cidade do interior de São Paulo, onde ele encontra vários tijolos com desenhos nazistas. E, curiosamente, isso aconteceu nos anos 30. Quando eu vi esse filme, eu comecei a questionar o que eu sabia sobre esses episódios dos anos 30. E aí eu me deparei com a Constituição do Brasil, naquela época, que tinha lá algo muito chocante, né, que é esse encorajamento da população brasileira a fazer essas práticas eugenistas. E a partir daí veio então esse incômodo, essa vontade de querer falar desse assunto, precisamente. Agora, esse assunto vai aparecendo aos poucos porque a gente tem uma fragmentação narrativa, né? E por aí você vai montando um caleidoscópio em que você tem personagens que pertencem a uma espécie de elite da cidade, uma cidade do interior, chamada Santa Graça, e outras personagens que pertencem vamos dizer assim, a população excluída, certo. Principalmente negros, descendentes de ex-escravizados, enfim. Essa estrutura, ela não veio assim imediatamente para mim. Eu comecei a narrar essa história do Puro de uma prosa muito tradicional. Eu comecei a escrever esse livro já tem um tempo, sei lá, 2019 talvez. E quando eu comecei a reler essa história para poder trabalhar nela de novo, não estava funcionando. E curiosamente, eu cheguei nessa forma de uma maneira assim, acidental, na verdade. Eu comecei a escrever para não perder, para eu não me perder na narrativa, eu comecei a escrever do lado assim, Iris fala, : Lázaro fala, : todo mundo falava. E quando eu comecei a ler aquelas anotações, eu pensei, eles falam, eles sentem, eles gritam, eles se calam. E aí, a partir dali, eu pensei, essa história precisa ser contada assim. Essas questões da eugenia dos anos 30 vão aparecer através de vários núcleos narrativos desse romance fragmentário. Então a gente tem um casarão com 3 irmãs, 3 mulheres meio sinistras, que tem um filho adotivo chamado Lázaro, e ao mesmo tempo a gente tem o prefeito e sua mulher, que tem um filho chamado Ícaro, que tem uma deficiência, né? Ele baba, tem problema para falar, para andar, etc. e tal, e tem a Iris, que é uma afrodescendente, que é a empregada dessas 2 casas. E aí se cria essa circulação de ideias, desconfianças, estigmas, né? Quem são essas personagens? Bom, a Iris é uma mulher negra que trabalha, né, na casa dessas famílias. É uma pessoa que, curiosamente, tem ali uma ambição de uma mobilidade social que ela tenta que aconteça com ela. É curioso isso, porque nunca vai dar certo, né? Com ela nunca vai dar certo. A gente tem a questão ali do Lázaro, que conversa muito com o Ícaro, que são esses dois adolescentes da história, né? E o Ícaro, então, esse menino que tem essa deficiência, ele observa muito, ele é observador dessa história. O Lázaro, para mim, é essa personagem que é uma personagem muito ridícula, porque ele grita muito, ele não escuta ninguém, ele é aquela representação daquela supremacia branca. Ele acha que simplesmente pelo fato de ser loiro, branco, ter olhos azuis, ele merece tudo de melhor que existe. E a gente tem ali a família do Ícaro, no caso, que é uma família que trabalha para esse embranquecimento da população. O pai dele, de forma bastante, com muito afinco, né? Ele trabalha vendendo
distribuindo panfletos, enfim, essas coisas. Uma enciclopédia de Enciclopédia eugenia, sobre publica um eugenia. jornal de eugenia, né? Exatamente. Que, na verdade, é uma coisa que existiu. Como todo mundo está falando da vida alheia, você capta um pouco e traz para a estrutura do livro algo daquela coisa da fofoca, da bisbilhotice, do boato que circula, principalmente em cidades pequenas, mas também em cidades grandes, porque é um traço brasileiro. E isso se transforma na maneira de narrar. Eu venho de Minas, de uma cidade muito pequena, isso é muito comum, é mesmo o normal dessas cidades, né? Então, assim, tem aquele disse-me-disse, porque a cidade muito pequena, ela se acha muito importante, né? Então, assim, tem grandes projetos, né? Essa cidade quer ser referência de pureza no Brasil, né? Todo absurdo que se carrega, né? Mas, enfim. Agora, o seu livro também tem um lado meio gótico, né? Tem. Porque a gente tem lá uma coisa assim de desaparecimentos de meninos de rua que se conectam com, enfim, uma coisa meio repulsiva, talvez, do uso do corpo humano. Sim. Não apenas com propostas eugenistas, mas até, enfim, antropofágica. É curioso pensar, né, nesse tipo de literatura que estava ali à nossa disposição, né? Tinham coisas nazistas à nossa disposição. É mesmo assustador pensar nisso. E eu me lembro de um livro chamado Médicos Malditos, e era um livro que falava sobre experimentos com corpos humanos, né? Então eu pensei muito nessa questão dos dentes, né? O Lázaro aparece muitas vezes fazendo quebra-cabeça de ossos, e ossos humanos e ossos de bichos, e enfim. Tem um lado meio Frankenstein nele, né? Totalmente, totalmente. E é também uma coisa, porque é uma situação tão absurda e tão aterrorizante que eu acho que o gótico entra bem nisso.